Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje nós estamos aqui com o trio Parada Dura. Na verdade, a dupla Parada Dura, o Rico e o Dorgival, os dois cantores lá do Nordeste. Exatamente. Moranguinho do Nordeste. A dupla do Staycast. Do Staycast. Se cantar, você corre. Exato. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo da Tegra, gerente de parceria, o Amaral. O Amaral que nos atende lá na Tegra, né, Rico? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Amaral. Seja bem-vindo O ao Amaral é Staycast. gente boa, Rico? Gente boa. É um cara que promete muito aí no mercado aí. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Amaral, né? Que legal. Amaral, seja bem-vindo. Né? Para quem não conhece o Amaral está há muitos anos no mercado, já passou por várias incorporadoras, foi gerente de salão, coordenador de salão, corretor de imóveis, né? Vivenciou as funções e as terminologias do mercado, né? Verdade, Jefferson, verdade. Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. É prazer estar aqui com essas feras aqui do mercado imobiliário, o Rico, Dorgival, você. Agradeço a oportunidade. É isso. Estou há 16 anos trabalhando no mercado imobiliário. Já passei por várias incorporadoras, imobiliárias. Fui gerente, fui coordenador, fui corretor. E hoje estou na parcerias da Tegra, fazendo um trabalho aí para captar nossos parceiros, fazendo um trabalho honesto, junto com o parceiro, que eu acho que é o mais importante, que é trabalhar junto com o parceiro. Parceiro, vamos no plantão, vamos visitar, acompanhar o passo a passo da venda. Eu acho Legal. que isso é o mais importante. Dorgival, o Amaral. Os dois são com L. Amaral, você foi muito tempo um gerente, né? Quando a gente se conheceu lá na época lá da direcional lá, você sempre foi gerente. Sim. Essa transição sua para gerente de parceria, o que você achou assim, desafio? O que foi diferente? A diferença é que a gente trata com pessoas mais qualificadas. O corretor é mais qualificado quando ele é de parcerias, pelo menos a sensação que eu tenho. Por quê? Porque ele já passou pelos estágios iniciais, que é entrar na imobiliária, entrar na house da imobiliária, aprender somente aqueles produtos da house ou da imobiliária. O corretor parceiro, ele já tem expertise normalmente de conhecer os outros empreendimentos. E se ele não tiver, ele vai começar a galgar esse conhecimento. Essa é a diferença principal. E a gente trabalha não somente com os corretores, parceiros, também com imobiliárias, como é o caso da Fique Aqui Imóveis. Que legal. E qual que é o maior desafio que você percebeu, sim, que é pro gerente de parceria? O desafio, como todo novo desafio, ele é de conhecimento, eu acredito. É uma coisa intrínseca minha, essa vontade de conhecer. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu desejava conhecer. Como gerente de parcerias, a mesma coisa. Eu quero conhecer a fundo o modus operandi da parceria, que é esse trabalho diferenciado de estar pegar o corretor, pegar a imobiliária, explicar o produto, fazer o atendimento do início ao fim. Essa é a diferença. Quando você trabalha como gerente de house ou imobiliária, os corretores já são normalmente preparados para aquele produto, certo? E no caso da parcerias, não. Eles conhecem generalizando o produto ou a região, mas a gente tem que ter um conhecimento maior para poder explicar certinho para o nosso parceiro. Era o que eu te perguntar. Hoje um gerente de parceria ele tem que conhecer a fundo o seu A produto, fundo. porque vários corretores de várias imobiliárias corretores de imobiliárias vão fazer perguntas diferentes para você. Então você tem que estar preparado para saber responder a todos, é isso? Sim, exatamente. Você tem que estar 100% preparado. Conhecer o produto, conhecer sobre a incorporadora, saber como é que é feita a espessura da laje, a parte de engenharia, tudo você tem que saber. Exatamente. Legal. E hoje nós temos aí o Amaral, gerente de parceria Tegra, mas vamos voltar um pouquinho ao tempo, né? Sempre o homem ele é construído, né? Bom você se torna. Eu escutei essa frase aí, eu guardo ela para minha vida.
Mas antes do Amaral ser bom, antes do Amaral ser o corretor, o coordenador, o que que o Amaral fazia antes? Conta um pouquinho da sua história, Amaral, pro pessoal Quem conhece. que é o Amaral, né? Gente, Conte. eu já tô velhinho, tá? Solta o Já preso. tô velhinho. Mas assim, resumidamente, eu trabalhei muitos anos no Japão. Voltei do Japão. Quando eu fui para o Japão, eu fazia faculdade de odontologia. Isso nos 20 e poucos anos de idade. Larguei a faculdade, fui trabalhar no Japão como operário. Fiquei lá entre idas e vindas 10 anos. Que legal. E aí cheguei. Arigatô, né? Arigato, gozaimashita. Eu sei contar de 1 até 50 japonês. 50 tá bom É. demais. Eu fiz judô há muito tempo, aí Tá eu ótimo. Você fala aprendi. japonês, ô Amaral? Você fala japonês? Um pouco. 10 anos, cara. Um É pouco. muito tempo, né? E aí, desculpa ter te cortado. Nada, que é isso. E aí, voltando do Japão, eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Comecei a trabalhar com emprego no Isso Japão que ano, Amaral? em 90. Eu fiquei de 90 a 99 no Japão. Quando foi 2000, eu voltei. Falei, caramba, com filho de 4 meses, que estava recém-nascido, voltei para cá. E aí falei que preciso ganhar dinheiro. Comecei a trabalhar com emprego no Japão, porque a faculdade eu tranquei e não voltei mais. E aí fui trabalhando com emprego no Japão. Foi aí que eu percebi que eu tinha um dom relativo para venda, porque até então nunca tinha vendido nada na vida. Então, nesse segmento de emprego no Japão, eu tinha que fazer as captações das pessoas que queriam trabalhar no Japão e encaminhar elas com documentação, tudo certinho. Eu fiquei nesse meio tempo aí vários anos. Você foi tipo um coiote. Um agenciador, um exportador, vamos dizer assim. Exportador. Exatamente. E aí, quando chegou o plano real e o dólar, teve uma época que o dólar caiu demais em relação ao real. O dólar, se eu não me engano, estava 2-1. E eu recebi em dólar. Eu falei, caramba, aí acendeu a luz laranja aqui. O que eu vou fazer da vida? Dólar caindo, eu preciso ganhar dinheiro. E aí falei, acho que eu vou ser corretor. Corretor é um negócio é relacionado a vendas. Eu gosto de vendas, aprendi a gostar de vendas, porque acho que ninguém. É difícil alguém que nasceu para vendas, a pessoa vai adquirindo esse dom, né? Eu acredito. E resolvi tirar o Cresce. Isso foi em 2008. Então, eu fiquei de 2000 a 2008 trabalhando com emprego no Japão. E depois de 2008, trabalhei desde então como corretor. Trabalhei na Maber, na Lopes, na Camargo. Aí depois eu fui para Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário. Engraçado que eu fui corretor muito pouco tempo, corretor de salão. Fiquei 1 ano e meio como corretor e aí me chamaram para trabalhar na Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário lá no Morumbi, no Jardim Sul. O Morumbi, ele tinha um plantão da Camargo Correia naquela época, em 2011, que era em torno de 30 metros só de maquete. Que isso? Era o maior plantão da América Latina, esse da Camargo Correia na época. E aí eu tinha que cuidar, eu cuidava do stand, era como se fosse um zelador do stand. Então, cuidava da parte funcional do plantão, aprovava as propostas junto com o pessoal do comercial. E fiquei muito tempo na Camargo Correia, e alguns anos lá. Foi lá que a gente começou as campanhas de desconto, que a gente chamava de Dia C, Dia da Camargo. Nessas campanhas de desconto, nós vendíamos aí 300 unidades no final de semana, era uma loucura. E aí que começou também as campanhas das outras construtoras. Aí veio a Ivin, veio a Ezetec. Então, para mim, a Camargo Correia foi uma escola sensacional. Quantos anos lá? Cerca de 5, 6 anos, mais ou menos. Fazer uma pergunta aqui, meticulosa aqui e provocativa também. A Camargo, ela ofuscou, sim, se acredita, depois da Lava Jato? Porque ela era o forte, não era, cara? Na Lava Jato já tinha saído da Camargo. Mas foi para plano, mas assim, o que eu penso da Camargo? Camargo tem muito dinheiro. A parte de desenvolvimento imobiliário da Camargo Correia era um segmento que eu, particularmente, acho que não dava tanto lucro quanto a parte de engenharia. E aí veio a Lava Jato, eles resolveram tirar o pé, né? Mas a Camargo realmente era muito forte na época. Tanto que o Land Bank da Camargo Correia no Morumbi era, acho que, o maior de todas as construtoras. Hoje você pega uma Marques, uma Exto,
eles compraram vários terrenos Da da Camargo. Camargo Correia. Cresceu muito ali naquela região, né? Cresceu bastante, E exatamente. Zona Sul, a gente brinca que é cemitério de corretor. Já ouviu falar isso? Já? Não, É porque é difícil contratar corretor para Zona Sul, para aquela região do Morumbi ali, né? Os caras falam que é a pior região. Zona Norte a gente sabe que é carente para poder lançar projeto. Né? Para quem é de São Paulo, a gente tá falando aqui as particularidades do mercado imobiliário de São Paulo. exatamente. Mas Zona Sul é um pouco difícil, assim. Todos os produtos que a gente lançou na Zona Sul ali para contratação de corretor, eu achava um pouco mais difícil. Sim. Mas não será porque já são lançamentos mais de alto padrão e tem corretores que têm medo de vender no alto padrão? Acho que tem também, né? Mas ali tem Questão. muito econômico Tem também. Tem? Agora tem bastante Tem bastante econômico. Tem econômico. bastante. Porque quando você pega a Zona Norte e Zona Oeste, você já pega um padrão mais popular, mais econômico, e daí todo mundo foca para a Zona Norte e Oeste, por exemplo, né? Uhum. A gente não tinha dificuldade. Formou uma equipe no plantão da Camargo Correia ali, que era, na verdade, quem eram os corretores, até acho que você pegou essa época, era a Biara e Fernandes Mera. Sim. Caraca, E, Fernandes Mera dessa época aí. É, Antiga, assim. muito antigo. assim, a gente tinha uma equipe muito unida. Para vocês terem ideia, o pessoal pegava cavalete e ia para o meio da rua fazer captação. Era uma outra época, né? Isso em 2012, 2013. E com o tempo esse plantão foi fechado, né? Alguns anos atrás ele acabou sendo fechado e construíram um prédio lá. Mas foi uma fase muito boa, muito boa. A IU lançou com a Camargo também. Na época Sim, eu tive a experiência da Camargo, foi nessa época lá do Brooklyn. Lá. do Brooklyn, exatamente. Lançou uma torre lá que vendeu super bem. Sim. E foi o único projeto do Brooklyn da Camargo Correia, né? E aí depois acabei indo para o Rio de Janeiro, fiquei lá com eles, com a Camargo também, em Campos do Goytacazes, fiquei quase um ano lá, em Campos, lançando empreendimento lá. Quando eu voltei, aí fiquei mais algum tempo e acabei indo para Plano e Plano. Aí fiquei também como GP, gerente A de Plano e produto. Plano é eu falo que é uma cidade dos corretores ali, né? É tanta house que tem ali. É, Eu falei com o Everton, que é o diretor-geral, ele gravou conosco aqui. Eu falei pra ele, Everton, você que fez esse negócio aí, cara, de montar tanta house assim. Ele falou, não, já foi, eu ajudei lá a criar, mas é impressionante, né, cara? Eu nunca tinha visto isso assim. Nenhuma incorporadora faz o que eles fazem. você comentou, cara, acho que eles têm várias houses, é isso, né? Tem, eu acho que é 4, 4 5. houses. Realmente a Plano é fora da curva. É uma consultora fora da curva, Sim. exatamente. Amaral, tem uma pergunta aqui, vamos lá. Analisando aqui seus dados, né? 1990, Amaral no Japão ainda. Voltando, 90 fui para lá. Foi. 90 ficou 10 anos, anos 2000 começou a ingressar no mercado imobiliário. 2008. 2008. Qual foi o seu maior sucesso no mercado de produto que você teve nessa época, de início, seu maior sucesso e, consequentemente, seu maior fracasso? Que é isso, hein? Olha, eu acho que o maior sucesso foi trabalhar na Camargo Correia, porque foi um aprendizado. Assim, eu meço muito sucesso com aprendizado. Eu acho que a parte financeira ela vem junto com um bom trabalho e com aprendizado. É uma consequência. E a Camargo, para mim, foi uma escola, porque eu aprendi a trabalhar junto com o corretor, que já era corretor, mas com a quantidade de corretores que tinha, você vai absorvendo de cada um, aprendendo com cada um. Trabalhava junto com o departamento de marketing, junto com o departamento de incorporação, junto com o gerente geral. Então, eu pegava do começo ao fim, só não tinha contato muito com a diretoria. Então, essa parte desse período, para mim, foi especial. Além de ter remuneração, foi onde eu consegui a maior parte dos meus ganhos aí, comprar o que eu precisava para viver bem. Que legal, velho. Amaral, A outra que pergunta que ele não falou, né? E o seu maior perrengue? Ah, o cara? Pior perrengue. momento. Seu pior momento no mercado? Eu acho que todos nós temos perrengues, né? Temos. Todos nós. Acho que a vida de corretor, ela Montanha-russa. é um Altos e cheio baixos, de né? altos e baixos. Então, acho que perrengue a gente tem todos os dias, né? Mas eu Todos os falo dias. assim, quando a gente pergunta, porque o corretor de imóvel que está nos ouvindo aí, o mercado imobiliário, principalmente, a gente sabe que tem muita gente aí que está acabando de desistir da profissão. Tem gente que desiste, tem gente que não vai até o fim.
E a gente aprende muito, não é só com os bons momentos dos outros. A gente aprende com os piores momentos também. Porque muitas vezes o cara escuta Seu fracasso, o fica com Amaral, medo, o né? Amaral falando aqui, ele acha que o Amaral ele teve só. Mas Não, também- não. Todos nós que estamos aqui, nós tivemos altos e baixos e temos altos e baixos. Eu tenho um produto específico também que esse daí não sai da minha memória, foi o maior fracasso. Mas a gente quer ouvir assim, o cara, o maior perrengue que o Amaral passou, que ele falou assim, cara, continuo ou paro? Quanto tempo sem vender, por exemplo? Foi um perrengue que Ah, você achou que não tá. conseguiria mais efetuar Produto, vendas. produto meia boca, que você entrou e falou, que furada. Eu acho que foi no período de 2015. Acho que foi um dos. Para mim, foi um Foi o dos. governo da Dilma, né? Foi a crise Foi o governo, imobiliária, a né? crise Eu de quebrei também no 2015. governo. Eu acho que aí, primeiro, nós não tínhamos. Acho que todo mundo, né? Eu estava vendo esses dias uma matéria com o diretor da Tegra, dizendo que 2015 foi um ano terrível para a Tegra também. Então, acho que todo mundo passou por dificuldades nesse período Eu lembro de que esse 2015. ano ficou 4 anos sem aumentar nada no mercado, o valor do metro quadrado. Vila Mariana estava em torno de 12 mil, ficou uns 3, 4 anos assim que não aumentava o valor. Você lembra dessa época? Lembro. Inclusive, quem comprou imóveis até 2018, que foi mais ou menos esse período, 2019, né? Até início de 2020, se deu muito bem, porque não pegou esse boom depois de 2020, né? Para cá. Então, eu acho que esse período de 2015 até final de 2019 foram os mais difíceis, mas eu acho que a profissão de corretor... Ele tá escondendo, hein, Henrique? Você viu, Henrique? Tá Ele fora tá da falando da incorporadora, do momento, do cenário econômico. Eu acho que... Não, Parecendo Abre a caixa Tá preta. parecendo a Dilma respondendo pergunta. acho que Amaral, em todo esse seu tempo no mercado imobiliário, é claro que teve uma evolução. Os corretores também evoluíram, uns que te acompanharam, por exemplo, ou teve alguns que ficou parado no tempo, não acompanharam a tecnologia, as construtoras também se reinventaram, né? E Eu como que acho você que acompanhou essa evolução? a tecnologia, boa pergunta. A tecnologia ela depende muito de cada pessoa. Ela vai absorver ou não vai absorver. Você pega o Jefferson hoje, é uma pessoa que entende muito de tecnologia, tanto que tem toda essa estrutura. Aqui eu me sinto cercado de tecnologia, mas você conversa, você vai num plantão, você conversa com as pessoas, tem aquela pessoa que não gosta de tecnologia e realmente ela tá se defasando. Agora, ela vai continuar atendendo. Vai chegar a vez dela, ela vai atender e vai tentar conseguir seu ganho. A vida de corretor é uma luta diária, né? Eu imagino assim, é uma questão de sobrevivência diária. Então, esse corretor que está defasado em relação à tecnologia, ele vai ter que se superar de uma outra maneira, fazer um ótimo atendimento, Exato. né? E a pessoa que tem tecnologia, que entende de tecnologia hoje, ela está um passo à frente. É isso que acontece. Mas o mercado é muito misturado. Hoje tem mais de 200 mil corretores só no estado de São Paulo, se eu não me engano. Sim. Então você Fora pega Fora que não tá no Cresce, né? fora que, 200, infelizmente, tem 250 mil hoje no 250 Cresce. mil com Cresce. E Exato. fora que não... No total, eu vi uma pesquisa que eles estipulam em torno de 650 mil. de São Paulo. 650. Ó, Eu acreditei mais, cara. Eu também É. acredito que tem mais. É que as pessoas têm que entender, que faz plantão em construtoras, que o número da roleta é só um plus na sua carreira. Exato. Você pode ter a sorte de atender um cliente de vez e atender e vender, mas você pode também não vender. Por isso que ele tem que interagir com a tecnologia. Ele não pode fechar os olhos para isso, Sim, porque não pode. nós vivemos isso todos os dias. É que a tecnologia, ela adianta tão rapidamente, ela todo dia tem uma inovação. Então, para muita gente é difícil acompanhar, mas realmente você tem toda a razão. O corretor precisa estar atualizado. E Amaral, tem uma curiosidade. Não pode. Por quê? Porque muitas vezes tem clientes que realmente eles não buscam imóveis na internet, mas o seu neto, o seu filho busca. As pessoas, mas eu tenho clientes que não buscam, não está interagindo com a internet. Ok, seu cliente idoso não está, mas o filho do cliente está, o neto está. Por isso que o corretor também tem que ter esse feeling de saber, tá, meu cliente é um senhor de idade, mas o neto dele está buscando o meu imóvel na internet. Por isso que os clientes, os corretores, têm que se integrar na internet para poder se desenvolver na carreira de uma forma mais sólida, mais consistente. Então, isso vai de encontro com o que você falou. A tecnologia vem e você tem que estar inserido nela. E é um processo sem volta. Exatamente. Não tem volta. A tendência é sempre estar aumentando.
Então, a tecnologia não vai voltar, ela vai sempre aumentar. Cabe ao corretor, ele tá sempre acompanhando. Essa é uma das... como que eu posso dizer? É uma das... é um trabalho do corretor se atualizar. Isso é como se fosse... Eu vou escovar o dente de manhã, eu tenho que me atualizar e é isso. Nossa, minha cabeça veio muita pergunta. Tem que começar a anotar. Vou fazer uma pergunta, essa pergunta que eu vou direcionar para o Jefferson. O Jefferson, nós vivemos a era do panfleto, a era do plantão, até para vocês também, se vocês quiserem responder. Você tá desde quando? Eu sou filhote ainda. Tô desde No mercado? 2000. Desde 2000. Não, Não, desculpa. 2000 é bastante. 2000 é bastante. Eu tô desde 2000 e... Caraca, 2024, né? 19. 5 anos 6 já? anos, né? 6 anos. 6 anos. E aí, vamos lá. Nós temos a era do panfleto, né? Hoje nós estamos na era do digital. Estou falando do mercado imobiliário. Na opinião de vocês, Jefferson, qual é a próxima era? No mercado imobiliário. Vai ter uma revolução, acho que a era da IA, da inteligência artificial e da comunicação, assim, uma comunicação que ninguém está acostumado. Porque a IA, ela vai comunicar muito melhor do que o próprio corretor. Mas vai ter que ter alguém para operar ali atrás, ali, para ter um atendimento personalizado. Mas essa era do IA, ela vai revolucionar o mercado. A gente está na pré-histórica do IA. Como que você acha que a IA vai atuar? A IA, ela vai atuar em todos os sentidos, assim. Até na busca do imóvel, na questão da inteligência de dados, de higienizar dados de uma forma exponencial, que ninguém consegue. Na forma de abordagem também, hoje já tem tipo o SDR, né? O que vai esquentar o lead ali, que é as pessoas que faz a primeira comunicação com o lead. Ela vai entrar nisso também. Hoje tem muitas empresas que tiraram o telemarketing e colocou IA já. IA. E aí existe uma questão exponencial que a gente não entende, que fala que a tecnologia, ela tem uma ascensão muito rápida, mas a IA, ela tá na pré-histórica. Mas para ela chegar na idade média ou uma idade avançada, ela demora, assim, questão de 5 anos, 6 anos. Então, igual o celular que lança em 6 meses, a Apple lança em 6 meses, a IA, ela vai crescer de uma forma desproporcional. Realmente, daqui uns 5 anos vai ser... Nós estamos na pré-história, daqui 5 anos vai ser tudo diferente. Mas vai substituir o corretor? Não acredito. Não vai substituir. A prova maior foi agora na pandemia, né? As pessoas, por mais que pesquisavam os imóveis online, elas gostariam de visitar. E para você visitar um imóvel, precisa da presença de um corretor que acompanha a visita. Mas hoje ele consegue fazer uma visita 3D. Ele faz uma visita. Mas não é a mesma sensação de você estar dentro do imóvel, tocando aquilo dali. Verdade. Tocando o seu imóvel. Mas eu vou te falar, o Dorgival, que tem coisas que a gente ainda, nosso consciente não viveu ainda. Eu acho E que não chegou na nossa mente ainda. quando você vai pro metaverso, o seu sistema neural de estimulação é muito maior do que você tá no imóvel físico. Você tá presencial. Você já viu aquele filme que os caras faziam sexo pelo óculos, que não tocava, e o sentimento de prazer deles, eles falavam isso. Eu tô tentando lembrar o nome do filme aqui, mas ele falava que o prazer era muito maior do que o sexo fazendo ali físico. Porque o estímulo, né, a questão neural, ela é muito mais a mente do que, às vezes, o toque físico. Quando eu tive a experiência de entrar no metaverso, eu fui sócio de uma empresa de metaverso. A gente foi o primeiro empresa no mercado imobiliário a lançar o metaverso. A gente foi até para Constru Summit no Sul. E eu lembro que quando eu coloquei o óculos pela primeira vez, eu vi o decorado, eu olhei, eu andei, eu senti, eu falei, cara, que é isso aqui, cara? Você fica em êxtase, porque o ser humano, ele gosta de coisas novas, ele gosta de coisas assim que às vezes nunca viu. E isso gera um êxtase dentro de você que é muito forte. E quando eu coloquei, eu falei, cara, isso aqui vai ser o futuro do mercado. Porque o que leva as pessoas a comprar imóvel? É cansativo. Não é uma jornada cansativa? Jornada cansativa. Que a pessoa visita decorado, vai um lugar, vai no outro. Aí quando a pessoa tá no lugar e ela consegue ver todos os decorados, ver todo o imóvel de uma maneira instantânea, ela consegue ver, mensurar o tamanho, tudo, tocar, é outra coisa. Tinha até, a gente colocava às vezes, punha Nespresso, uma cápsula de café, a pessoa via a máquina de café fazendo no apartamento assim, ó, a pessoa sentindo o cheiro,
Cara, você não tem noção do que é gerado dentro da pessoa. Isso é bacana. Agora, legal, Jefferson. Boa Mas tem a resposta. questão também do conhecimento, né? Eu acho que aquilo que eu volto a falar do conhecimento, porque na pandemia começou a gente, nós fazíamos vendas até pelo computador, sem a pessoa estar no plantão, Sim. né? Isso foi aí nessa época de pandemia. Mas hoje tem corretores que fazem venda sem o cliente estar visitando o plantão. Muitos. Bastante. Então, Você faz também, o Dorival que faz. É, ó. Eu faço. Por isso que o corretor ele tem que dominar também Exato. o encantamento do cliente mesmo à distância. Uhum. Eu vendi um apartamento para um cliente lá de Pato Branco, no Paraná, em 2 dias apenas. Ele me encontrou e rapidamente fechamos o negócio. então, porque você mostrou seu conhecimento para Exato. ele. Exatamente. Por isso que eu sempre vou. Olha, você invista na internet. Ah, não sei o que. Não. A internet é o caminho. Você não Isso aí. pode fechar os olhos para isso. O famoso PAP, que é porta a porta, sempre vai existir. Mas a internet é uma janela para o mundo, para o mundo. Não tem como você fechar os olhos para isso. A envergadura é maior, né? Sim. Eu estava no Pão de Açúcar semana passada e eu vi que agora tá tendo muitas máquinas de autoatendimento, né? Você percebe? Sim. Só que o caixa ainda continua lá. Mas eu conversando, eu falei assim, cara, o caixa vai acabar. E o cara, será que vai ou vai? Porque preste atenção. As pessoas, a faixa etária de idade que está vindo no autoatendimento e a que está indo no caixa convencional. Daqui a 20 anos, esse pessoal aí não vai mais existir. O do caixa convencional e o do autoatendimento vai estar. Então, vai ser uma consequência o caixa ir embora e ficar Sim. o caixa do autoatendimento. Talvez seja isso, em todos os cenários, o que vai acontecer. Mas, Amaral, vamos voltar aqui para suas experiências. Amaral, tem uma curiosidade aqui. Cara, eu guardei essa Ei. pergunta aqui para você. É que pergunta difícil, hein? Você, O Rico é o cara analítico, né? Ele coloca tudo. Não vem com pergunta. é porque eu fiquei curioso, né? Você passou 10 anos no Japão, né? 10 anos. E o oriental aqui no Brasil, levando para o mercado imobiliário, nós temos muita dificuldade, cara, de gerar vínculo com Oriental. com esse Oriental. oriental. Na sua opinião, o porquê que isso acontece? Óbvio, a gente sabe que o brasileiro ele é queimado por conta do seu jeitinho, às vezes, entre aspas, de fazer as coisas, né? Mas a gente sabe que o oriental ele é muito disciplinado, né? Ele é muito. Também, se ele pega uma fidelidade com o corretor, com alguma pessoa em qualquer segmento, eles são muito fiéis e, inclusive, eles indicam para um, Sim. para outro. Qual a maior dificuldade que o brasileiro tem hoje? Se você, vamos lá, você nunca foi no Japão, o que você faria para ter o acesso a um oriental? Falei, cara, eu quero vender um imóvel para esse japonês aqui. Eu tenho um corretor aqui na imobiliária que ele tem uns traços japoneses. Eu quero trabalhar o perfil dele voltado para este público, porque eles têm uma facilidade maior de se abrir com pessoas de suas origens. E eu acho que isso ajuda muito também para um corretor que tem uns traços orientais, assim. Você imagina que isso dá resultado, possa dar? Facilita. Facilita, mas não é o principal. Eu acho que é a sinergia e o conhecimento. Primeiro, o conhecimento do corretor, isso é primordial em qualquer nicho de cliente. E depois a sinergia. Essa empatia que você vai ter com o cliente é o que faz a venda. E como que você vai ter essa empatia? Primeiro, com conhecimento. Segundo, traçando uma linha de raciocínio junto com esse cliente. Eu acho que é o principal. E a aproximação, Amaral, a aproximação com o oriental, como funciona? Devagar. Devagar e sempre. Olha isso. Deixa eu te perguntar, a cultura oriental, ela é uma cultura, é um berço da civilização e os caras têm muitos anos, ano-luz na nossa frente aí. Eles são individualistas? Não. Não. Por incrível que pareça, assim, tem duas questões ambíguas lá que eu sinto em relação à cultura oriental. Primeiro, eles formam uma comunidade. Eu brincava que o japonês parecia uma colônia de formigas, porque quando acontecia algum problema, todo mundo se juntava. Então, na fábrica onde eu trabalhei, nas fábricas que eu trabalhei, acontecia um problema na produção, a fábrica inteira se reunia para tentar resolver. Esse é um lado comunitário do japonês e um lado unido. Em compensação, saiu do trabalho e foi para casa, já é um lado mais individualista. Cada um tem realmente seu lado individualista. Mas a diferença entre o oriental, pelo menos o japonês, e o brasileiro
é que eles pensam mais no país, na comunidade, Olha que legal. do que nós. É isso, eles, nessa parte, eu acredito que eles estão mais É avançados. porque eu acho que teve guerras também, Sim, muito acabou que quando tem guerra, você reconstrói tudo de novo, né? E aí É. tem que estar todo mundo junto, né? Você vê agora no sul do Brasil essa Tragédia, né? tragédia que está acontecendo no sul, com certeza está Vai gerar uma unindo unidade, uma né? unidade. Eu fico até arrepiado quando eu vejo aquela união do povo lá, de todo o povo se unindo para conseguir minimizar o sofrimento dos Sim. outros, né? Isso é contagiante. Eu acho que essa dificuldade que nós estamos tendo no sul, o japonês passou por muitos anos. Então é isso que eu acho que uniu o país hoje, né? Então, na sua concepção, o corretor ele tem que saber navegar todos os mundos, independentemente do qual a origem o cliente seja. Por exemplo, orientar um brasileiro, o corretor Exato. tem que ter uma empatia e um acolhimento. Ele tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter jogo de cintura, saber lidar com cada pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem seu DNA. E não, a gente também não pode generalizar se a pessoa é oriental ou ocidental, porque o mesmo japonês, ele já está ocidentalizado, ele não é oriental mais. É diferente, você pega um chinês hoje para tratar, ele ainda é mais oriental, porque muitos chineses chegaram há pouco tempo. O japonês já é neto, bisneto de japonês. Meu filho já é bisneto. Então, ele já é abrasileirado. Não, essa preocupação de atender um oriental, eu acho que é geral. A gente tem que se preocupar com o árabe, com o brasileiro, com o nordestino, da mesma maneira Sim. que a gente vai atender. O rico, o pobre, quem não tem condições, o Minha Casa Minha Vida, o altíssimo padrão. Cada cliente é único. É o Sim. que eu imagino. Show. Não sei se todo mundo concorda. Concordo plenamente. Concordamos. Ô, Dorival, depois eu até quero falar para a audiência nossa aí, os corretores de imóveis. Tem no YouTube o maior vendedor de Manhattan, corretor de imóveis. Você já viu esse vídeo? Esse cara, ele aprendeu a falar não sei quantos de idiomas lá. Mandarim, fala japonês, ele fala suíço, fala inglês. Né? Inglês é óbvio, né? Que ele tá ele tá nos Estados Unidos. Mas esse cara ele só fala, na verdade não aprendeu vários idiomas, ele aprendeu a introdução de uma conversa. Boa tarde, boa noite, bom dia, e falar algumas palavras de cada idioma. E fez ele se tornar o melhor vendedor lá em Manhattan, vendendo apartamento de frente pro Times Square. Times Square e o parque lá, qual que é o parque lá de Central Park. Central Park, nos Estados Unidos. Esse cara vende só apartamento top. Por quê? Porque o cara, ele pegou a introdução do idioma. Então, eu não acho que tem barreira para vender para qualquer pessoa. Mas o cara tem que saber conectar, entendeu? Criar uma conexão. Criar uma Conexão. conexão e fazer a linguagem corporal e Isso, estabelecer esse cuidado mesmo. Né? Isso já vai para neurolinguística, é uma série de report, né? Então, tudo que o seu jeito de se portar, o jeito de falar, isso é determinante para a pessoa que tá do nosso lado, né? Como nós aqui estamos conversando, nós estamos numa empatia, nós estamos juntos aqui, porque nós já conversamos anteriormente, já nos conhecemos. Mas imagina se você não conhece a pessoa que está do teu lado. Você não pode chegar e abraçar, você não vai fazer isso. Você vai sentir primeiro a pessoa para depois começar a analisar e começar a atuar, né? Eu fazia muito isso nos plantões. Quando eu pegava um número baixo, que se o cliente estendesse a mão para pegar na minha mão, eu estenderia a minha. Sim. Caso contrário, eu me manteria neutro ali. Sempre me mantive, porque se o cliente não fez o movimento de te cumprimentar, oi, tudo bem, eu sou o Dorival, sou o seu corretor da vez aqui, vou te apresentar a maquete. Aí, quando o cliente faz o movimento, aí eu vou junto. Sim. Mas eu sempre procurei cumprimentar o esposo e a esposa, caso eles façam o movimento de pegar na sua mão. Isso aí que você falou é inteligente, cara. Eu sabia que eu falava pros Segurava. corretores na pandemia, eu já vi corretor perder venda por causa disso, da pandemia. Sobre máscara e cumprimentar a pessoa na pandemia. Lembra da pandemia que Sim. ninguém podia pegar na mão, né? Mas tinha gente que queria pegar na mão, dava assim um murrinho, não era? Aquele murrinho? Uma cotoveladinha. Uma cotoveladinha. E o corretor, às vezes, cara, ele vinha para cumprimentar o cliente, tudo bem? Eu falava, cara... É a força do hábito, tem que ter cuidado. A primeira impressão é a primeira que fica. Isso, a Você primeira pode impressão ter é que fica. certeza. E eu vi o cara, às vezes, sendo invasivo na pandemia, eu falava, cara, vai perder venda. E perdia mesmo. Perdia. Porque não tem como, cara. Se o cara não souber
né, lidar nas circunstâncias também, não vai. Igual você falou aí, ó. Eu Isso aí seguro. é uma questão de bom senso, né? Bom senso. Se ele fez o movimento, eu faço junto. Caso contrário, eu só me apresento. Eu sou o Dorival. Mas acontece muito de você, muitas vezes, estar na conexão com o cliente e a esposa ou o esposo tá trocando de assunto. Então, eu sempre procuro me manter neutro nessas questões também em uma apresentação do imóvel, sabe? Quando o cliente fala de uma coisa, a esposa fala de outra e você quer apresentar. Acontece muito. Pessoas que entravam, por exemplo, só para conhecer a decoração. E você quer vender o seu peixe, ou no caso o seu apartamento, então você tem que criar uma conexão ou com um ou com o outro. Geralmente com os dois ao mesmo tempo é difícil, mas você se conecta mais com um. Os corretores também têm que ter essa visão. Quem que está mais criando conexão com você? Ele ou ela, ou um dos dois, por exemplo, sabe? Você tem que estar ligado. Tem que estar ligado para perceber 100% sinais. ligado, ver sinais, entender os sinais, né? Ô, Amaral, fala um pouquinho pra mim da Tegra. Hoje a Tegra é uma incorporadora, né? Não é brasileira, a gente sabe disso. Uhum. Da onde que é a Tegra mesmo? Canadá. Canadá. A Tegra é do grupo Brookfield. Brooksfield, que É. é um grupo que mandava no Brasil, né? O grupo Brookfield, ele é uma potência lá no Canadá. Para você ter ideia, eles atuaram, eu estava até lendo esses dias, eles fizeram uma parte junto do Cristo Redentor. Então, eles já são bem antigos aqui. Já fizeram ferrovias no início do século XX aqui. Agora, essa parte imobiliária já tem mais de 40 anos. Então, o grupo Brookfield é uma potência no Canadá, tem ativos aqui no Brasil e mais de 30 países espalhados pelo mundo. Quantos estados a Tegra tá hoje? Hoje ela atua forte em Campinas, São Paulo, com 32 empreendimentos, e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um terreno que foi vendido na Barra da Tijuca para a Tegra. Eles vão construir um Na Barra, empreendimento Barra é agora. top. Sim, Custou ótimo, quadrado mais caro. Foi um dos metros quadrados mais caros. Se eu não me engano, foram 370 milhões de reais no terreno que a Que Tegra isso? pagou. Vai ser, Aqui- vai sei ser, que vai tá ser lá. mais de bilhão o empreendimento. Vai. Em VGV vai ser muito mais de 1 bilhão, com certeza. Hoje o metro quadrado mais caro do Brasil até hoje foi Leblon, né? A Gafisa lançou, né? No Rio, né? Uhum. O Rio tem essa discrepância, né? Com certeza, com certeza. E tem clientes que perguntam, quem é a Tegra? Tem cliente, por isso que o corretor também deve se atentar um pouquinho também à história da construtora. Então, a Tegra, ela é como eu te disse, ela é uma empresa canadense, veio para o Brasil há mais de 40 anos, e ela se chamava Brookfield até pouco tempo atrás. Então, exatamente nesse período de crise que nós passamos aí em 2015, 2017, que ela acabou mudando para a Tegra, que é uma questão de... Eles quiseram mudar um pouco para colocar integração, esse nome Integra, para dar uma mudada, uma modernizada na estrutura da empresa. Então, foi totalmente reformulada depois desse período. Sim. E quando a Brookfield, não sei se você sabe a história, ela abriu mão, né? Porque ela tava em todos os estados praticamente do Brasil, não tava? Sim, todos os estados. Quase Minas, todos, né? E a Tegra absorveu. Como é que foi essa transição? Você sabe da história? Na verdade, a Tegra é Brookfield. Sim. É do grupo, né? do grupo. Então, simplesmente foi trocada a parte de gerência, de diretoria, e resolveram alterar para mudar o nome para Tegra, de Brookfield para Tegra. Entendi. Mas a gestão agora principal é canadense, é Brookfield, e continua do mesmo jeito. Agora, esse ano, vamos ter vários lançamentos também, então tá pleno vapor. Se a gente for perguntar para o core business principal da Tegra hoje, o que você acredita, assim, qual que é o apartamento que ela gosta de fazer e que ela gosta de vender? Eu diria que é o médio padrão, o médio padrão. A Tegra, ela tem um segmento que é mais econômico, que são os tags, né, que o Emanuel conhece bem os tags, né? Temos tag Vila Guilherme, tag Moca, tag Carrão, que aí ele parte na faixa de 400 mil, e vamos até o apartamento de 500 metros na Vila Nova Conceição, que custa em torno de 50 milhões para cima. Então, ela é desde o médio padrão até altíssimo padrão, tá? Tem um corretor que eu vou te apresentar, foi o apartamento mais caro que eu vendi. Foi de 11 milhões e meio,
na Calfermer, que é lá na Vila Nova Conceição, a incorporadora. E o cliente dele que comprou esse, eu vou gravar um podcast com ele, você vai conhecer ele. O cliente que comprou esse apartamento conosco, ele quer comprar o da Tegra, lá da Vila Nova. Ele acabou de me falar na sexta-feira aqui, ó. Eita, é uma comissão Você acredita? imensurável. Não, você vai conhecer ele. Uma Eu vou te venda, apresentar. uma venda Eu vou te desse. passar, me lembra de mim, quando acabar aqui, eu vou ligar pra ele na sua frente, nós vamos conversar. O cara tá voltando, o cara tá fora, já mandou uma mensagem pra ele, também veio falar comigo. Mandou mensagem. Dá pra conhecer o mundo inteiro e ficar anos sem trabalhar com uma comissão dessas. Sim. Né? Dá pra calcular, tranquilo. Não, você lembra dessa comissão? Amaral. Lembro. Nós fizemos um Pix aqui de. Posso falar, Jefferson? Pode. 365 mil pro corretor. 365 mil. Olha, eu tava fazendo uma conta, 50 Deixa eu milhões. procurar na minha cadeira. Você pra conheceu ficar- ele? Você lembra que tava aqui sentado comigo? Conheci. Quando eu te perguntei sobre quem é a Tegra, é mais o que assim, ó. Porque tem clientes que querem saber de quem ele está comprando. Isso geralmente as pessoas perguntam. Quem é a construtora? Por isso que eu entrei na pergunta quem é a Tegra, para o corretor também conhecer um pouquinho da história, porque de fato não sabia. Eu imaginei que a Tegra sempre fosse brasileira e não essa origem canadense, isso? Sim, sim. Então acho que o corretor também conhecer um pouquinho da história da construtora, onde ele está vendendo, é interessante. Onde a Onde consultora... ele está vendendo, por exemplo, ele vai vender um Tegra, conhecer um pouquinho da história sim. da Tegra É super importante. para que o cliente também se sinta confortável. cara né? que vai- O institucional da empresa hoje, Exato. ele é uma coisa assim que às vezes as pessoas desvalorizam. Mas as pessoas compram história também. Exato. Não compra? Sim, com certeza. E eu sempre, quando eu vou apresentar qualquer projeto, principalmente quando é um projeto de médio, alto padrão, cara, você tem que ter o storytelling desse projeto. Você tem que ter uma história desse projeto. E o institucional, porque o cara que vai gastar uma grana, vai investir uma grana, se você não fala da empresa em si, você tem que falar de tudo que envolve as assinaturas daquele projeto, os arquitetos que estão Sim. envolvidos naquele projeto, porque isso tudo vai vender, né? São histórias que vão gerar venda. Vai ser a história do corretor que o cara vai atrás saber, pô, quem é esse cara que vai me atender no imóvel de 50 milhões? Qual a história dessa construtora do imóvel de 50 milhões que eu tô comprando? Exato. E qual a história da imobiliária que eu tô inserido para comprar esse imóvel de 50 milhões? Tudo é história, cara. Tudo é Tudo história. tá interligado. Entendi. Né? Que é isso, hein, Amaral? Amaral, nós estamos fazendo aqui a sabatina com ele. Saiu bem. Mas saiu tá bem. saindo bem, né? Nervoso Amaral, tá passando. tá passando. Você vê que é um papo só. É uma questão de ficar descontraído, né? Nós temos uma parte aqui do programa que a gente fala que é o face to face, é o corretor tete a tete. Nosso público-alvo aqui é corretor de imóveis, todo mundo que nos ouve aqui são os corretores. E eu queria te perguntar, o que é ser um bom corretor de imóveis? Bom corretor de imóveis hoje, primeiro passo, o corretor de imóveis ele tem que estar atualizado. Pelo menos no meu entendimento, tem que estar atualizado, tem que ser um profundo conhecedor do produto que ele está comercializando. Ele tem que ter empatia com o comprador, procurar entender as necessidades do comprador. Eu acho que isso é o principal. Não adianta. Eu escuto muito, vou passar isso, vou passar aquilo pro cliente. Mas o importante é você escutar as necessidades. Eu acho que isso é o principal. O que o cliente precisa? E focar nisso. Focar nas necessidades. Hoje o cliente não tem tempo também. Acho que ninguém tem tempo hoje, né, Jefferson? Tá todo mundo na correria do dia a dia. Então, o atendimento hoje que você não precisa explicar detalhes, florear o pavão, vamos dizer assim, sobre o empreendimento, sendo que aquilo não é interessante para o cliente. Eu quero saber, o cliente é nadador, eu nado 20 km por dia. Ele vai querer saber da piscina, como é que é a piscina, como é que é a academia, mas ele não quer saber como é o salão de festa. Para isso ele não se importa. Então você não precisa focar no salão de festas. Você foca naquilo que é importante para o cliente. Eu acho que essa é a principal linha de segmento pro atendimento. Agora, fora isso, tem N coisas que o corretor precisa saber, tá atualizado. Entender hoje em dia, mídia social é muito importante. Quem não tem mídia social, você perguntou para mim, acho que foi alguém perguntou para mim da mídia social, foi você, né? Então, você tem que ter um Instagram bem feito, um Facebook,
tem que ter, se possível, um site ainda, né? Então é isso, eu acho que você tem que se completar. Quando eu entrei na corretagem, ainda em 2008, 2009, eu fazia anúncio no OLX. Ninguém fazia. Eu fazia anúncio lá que era gratuito e tal, fazia meus anúncios. Os corretores falaram: o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo anúncio. Ah, eu nunca fiz isso. Aí eu pegava meus panfletos, na época ainda, e ia de porta em porta nos comércios. Aí o que você vai fazer? Eu vou fazer panfleto. Ah, mas por que você está fazendo anúncio no LX, anúncio não sei aonde, vai fazer panfletagem? Eu falo, porque eu não sei o que vai dar certo para mim. Então eu vou tentar tudo. Eu era corretor novo ainda, calça Sim. branca. Vou tentar tudo que é possível para ver qual que é o meu, onde eu vou ter resultado. Então eu fazia isso. Tanto que na época deu certo. Acabei sendo, se não foi o que mais vendeu na época, na Lopes, nos lançamentos da Lopes, na época eu trabalhei, fui o segundo ou terceiro. Qual foi o seu maior VGV como corretor? Nossa, já de De cara. 15 anos para cá, se eu falar Mudou de 15 muito. anos para cá, mudou muito. O apartamento hoje que custa 700, 800 mil, na época era 200, 250 isso mil. Era, mesmo. É isso aí. Minha Casa Minha Vida, até mais baixo os valores hoje. Mas o maior VGV foi vender 15 unidades num lançamento. Acho que foi o maior VGV. Que Desses legal, né? de 200 e poucos mil. O que é um bom gerente de parceria que faz parte do seu métier aí hoje? Quem? O que é um bom Quem gerente que de é um parceria? bom gerente? Olha, que eu conheço no meu métier são os mais antigos. Não, o que significa ser um bom gerente de parceria? Não o que você conhece. Não que eu conheço, Não quem é o que é. O O que que é ser um bom gerente hoje em parceria para os corretores que irão te buscar? é dar atenção, principalmente, ao corretor, conhecer bem o produto, dar atenção ao corretor, ao cliente, porque você, na hora do atendimento, você é o corretor para eles. O corretor, ele vai te apresentar para o cliente, ele vai acompanhar o atendimento, mas quem vai fazer a venda é o gerente. É o gerente de parcerias, é o gerente que vai conduzir. Então, você tem que ser. O cliente do seu corretor é o seu cliente. Além do corretor, é o cliente também, do parceiro. Então, você tem que se dedicar ao máximo, como se a venda fosse sua, fazer o máximo para que essa venda flua bem e dê certo. Eu acho que esse é o principal. Tem que estar junto com o parceiro. Vocês, Jefferson e Amaral, vocês comparam o corretor de hoje como um olheiro? Olheiro, como Olheiro, assim? Vocês vão entender o que eu quero Ele e o fazer. futebol. Parece engraçado. Assim, hoje para vender, quando você fala que o gerente de parceria ele é quem vende, né? Ou são gerentes que vendem, mas ele só vende se ele tiver informação, correto? Sim. Para ter informação, o que eu preciso, que o corretor precisa? Perguntar, ele saber ter um olhar diferente para o cliente dele. E aí ele tem que saber perguntar. Porque aí ele, com todas as perguntas corretas, ele vai passar para você todo o diagnóstico do cliente e você não fica rendido. É isso aí. Você não está rendido na hora do atendimento. Então ele acaba sendo um olheiro onde ele chega e fala assim, ó, Jefferson, tá aqui. Esse é o meu cliente que você vai atender hoje. Só que nós temos um problema. Eu vi algum tempo atrás o pessoal meio que amassando o Pablo Marçal, porque ele tem muito de dar as oportunidades para as pessoas em uma das suas palestras, e as pessoas querem contar histórias e ele fala, não, vem logo com como. Né? Porque o brasileiro tem dificuldade de perguntar, ele quer contar uma história primeiro, antes de perguntar. Você acredita que a grande dificuldade dos corretores Jefferson e Amaral, do Ogival também, é isso? Não saber perguntar, não saber filtrar o cliente ainda? Eu acredito. Isso é verdade. eu acho que a pergunta, ela muda o jogo. Se você for inteligente, saber fazer as perguntas certas, Você tira as informações. você tira as busca. informações. Concordo plenamente. É, Aquilo que nós vamos voltar. O bom corretor é aquele que é um bom ouvinte sim. e um bom questionador, porque se ele não perguntar, como é que ele vai direcionar esse cliente? Não é? Porque hoje em dia, o cliente chega. O maior bem do corretor é o cliente, certo? É o lead. Esse lead, ele tem que saber direcionar, não para a Tegra ou para qualquer outra construtora ou incorporadora. Mas como que ele vai direcionar esse cliente? Ele tem que saber as necessidades dele. Como é que você vai saber? Perguntando. Você sabe que tem um livro que eu li, marcou minha vida. Fala Perguntas Poderosas. Esse livro tá até aqui na prateleira aqui, ó. Depois você vê. Ele fala
que os grandes mestres, né? Esses seniors, assim, as empresas, o CEO, os caras têm que saber fazer pergunta. Tudo que você for fazer, se você souber fazer as perguntas certas, você vai construir algo relevante. E outro ponto que eu vejo é assim, o camarada ele faz as perguntas, nós estamos falando aqui no mercado imobiliário, o cliente responde, mas ele não sabe interpretar. Esse final de semana mesmo nós tivemos um caso onde foi as perguntas certas, mas foi uma má interpretação da pessoa. O Dorival sabe de quem eu tô Sim, falando. nós jurávamos que eram 2 clientes buscando a mesma informação. Mesma informação, mas é uma falta de interpretação. Muitas vezes o cliente, o corretor, ele entra num desespero quando o cliente ele vai perguntando, o cliente vai soltando. E ele entra num desespero onde ele não para e fala assim, beleza, fiz aqui minhas perguntas, agora deixa eu reler e ver realmente, fazer um diagnóstico do que o cliente quer. Cara, eu pego um papel e caneta e vou lá. Cara, então é isso. Tá aqui, Dorival, esse é o cliente que nós vamos atender amanhã. Isso faz a diferença na hora do fechamento, Dorival Amaral. Amaral, o que eu sempre falo para os meus corretores, cara, quem busca você para comprar o que você vende, ele está disposto a te passar a informação necessária que você precisa. Então, saber fazer a pergunta certa, por exemplo, você pode desenvolver uma história com o cliente. Eu sou bom nisso, sou bom de fazer perguntas. Você daqui a pouco contou toda a sua vida para mim aqui, ó. Então, quando Você vende, como é que você fala? Você vende a minha alma. eu vendo a sua alma. Você Perigoso. Você vai se olhar e falar assim, oxe, cadê minha sombra? Não sei, queridão, tá na sua bolsa. Isso é perigoso. Perigoso. Eu sou muito Os caras bom. do Nordeste aí, né, faz voodoo, faz macumba, tô Você tem que brincando. saber. Tô brincando. Por exemplo, quando esse cliente juro pra você, eu não sabia nada da construtora Vitacom, absolutamente nada, muito menos conhecer o produto que ele vendia. O cliente me buscou e perguntou, quero informação deste produto. Aí eu, tá bom, cara, peguei a informação, ó, é valor X, a construtora não tem margem para negociação e automaticamente você precisa desse valor se você for financiar ou comprar à vista. Quando eu fiz essa pergunta, o cara já tem que dizer quanto que ele quer dar de entrada ou quanto que ele pagar à vista. Não tem escolha, porque ele me buscou. Ele está sabendo que tem que pagar por aquilo que ele busca. Então, o corretor, ele tem esse feeling de saber que quem busca algo e está disposto a pagar por ele. Rapidamente você vai vender o que você precisa. Não conheço o cliente, ele vai me assistir no meu canal ou no meu Instagram que ele me buscou por lá. Cara, o cara me mandou a renda de 40 mil, me mandou tudo o que eu pedi. Nunca me viu pessoalmente. Peguei a imagem do empreendimento, simplesmente mandei para ele. 2 dias de negociação, o cara gastou R$500 mil num estúdio na Vitacom Brigadeiro. Você é bravo, hein? É que assim, as pessoas têm Você é um medo. corretor bom. Esse é corretor bom, É que né? as pessoas têm medo de perguntar. Quando você fica com medo de perguntar, o cliente vai perceber que o cara tá nervoso. Eu não. Você tá aqui, você quer comprar. Então você precisa saber que esse produto vale algo. Qual o conselho que você dá então pro corretor, Dorival? Cara, deixa a vergonha em casa, se veste de coragem e taca ali pau, Marco Velho. Entendeu? Porque se você não falar, se o corretor não falar pra ele que o imóvel custa tanto e pra você comprar precisa de tanto, Cara, esse é o melhor conselho. Taca ali outra pau. pessoa vai buscar, outra pessoa vai pensar, você acredita que se eu não falar pra ele, olha, o imóvel custa 500 mil, pra você comprar aqui, ou você compra à vista ou compra parcelado com valor X de Mas é que o entrada. corretor tem medo. Não Então, precisa ter medo. Esse que é o problema. então, Não é- cara, você é um cara que trabalha com pessoas, então, meu, se joga. É. Ai. Perguntar é uma arte, né? Perguntar. Boas perguntas, na verdade. Não é simplesmente Saber fazer pergunta. Saber fazer, né? Saber fazer. perguntar. O que eu aconselho? Você Não chega assim, ó. Oi, Emanuel, esse apartamento custa tanto. Não, velho, desenvolve uma conexão. Exato. Você não pode chegar pro cliente no primeiro atendimento assim de cara e falar quanto você ganha. Ele não vai Não, perguntar Ó, eu isso. tive um insight aqui agora. Ó. Comunicação é a arte aí. sim, a comunicação. Mas a pergunta é o arte. fenômeno. Fenômeno, tem que saber. Fica boa. Eu chegava nos plantões, eu começava a apresentar os apartamentos pequenos, o pessoal começava a reclamar. Não, você pode comprar um grande, mas custa valor X. Hoje, quanto você tem de entrada? Ih, saiu do meu orçamento. Sim, queridão, você quer morar no triplex, podendo pagar um apartamento menor? Começa pelo menor, depois você faz o upgrade. É isso aí. Mas isso é conexão durante o atendimento, não é de cara, buf, isso daqui. Você afasta o cliente vai fugir de você se você chegar jogando tudo. Eu acho que a conexão é a chave
para fechar sua venda. Sim, a conexão, Sim. com certeza. É aquilo que nós estávamos falando, conexão. Exato. Muito bom, hein? Tá sendo legal, né, Rico? Passa rápido. Mas a gente tem que deixar um gostinho de quero mais aqui, cara. Porque o Amaral vai voltar aqui mais vezes, vai trazer os diretores lá da Tegra, vai trazer o pessoal do marketing. E eu tenho certeza que cada dia mais você vai aprender sobre a Tegra, sobre o projeto que você vai vender, porque você precisa ter um parceiro e o Amaral tá disponível. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Amaral, pro mundo, pro mercado imobiliário, pro papai e pra mamãe, igual na show da Xuxa lá, lembra? Deixa essa mensagem. Deixa essa mensagem. Bom, a mensagem que eu tenho é: podem contar comigo. Tô aqui para o que der e precisarem, tá? São mais de 32 empreendimentos só aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, vários lançamentos esse ano, comissões atrativas, tá? De 3 a 4% para o parceiro. E é isso. Atendimento, bom conhecimento e boas parcerias. Eu acho que é esse que é. Como nós aqui estamos parceiros e vamos fazer isso com todos os nossos amigos aí, parceiros. Gente de outro estado pode te procurar também? De outro estado, de outro país, de outro planeta, pode me procurar, não tem nenhum problema. Já tá Vai vender até pro ZT. Vendo até para Marciano. Pra Marciano. Ô, Dorival, como é que você chama a galera pra seguir o Staycast? Deixa. Como é que é a Os expressão seguidores de seu? milhões? É, fala aí. É isso aí, galera. Os seguidores de milhões, assistam o Staycast, está aqui o link no nosso Instagram e também na página do YouTube. Eu ia falar YouTube. É porque eu brinco muito. Então, decida, porque agora a gente vai estar em todas as plataformas digitais e vamos lá dar insights poderosos para você, corretor de sucesso, se você é corretor iniciante. Pode estar assim, procurando a página, inclusive, nos chamar nos nossos canais privados também do podcast. E conta com nós. Aí, Vai. ó. É isso aí. É isso aí, né? E deixa seu dedinho no like aí, né? Eu queria que ele falasse essa frase aí. Taca o dedo, Como é que é? taca o dedo lá no. Taca o dedo, Marco Véi. É isso aí. Staycast sempre com muita informação, muito entretenimento. Hoje foi um podcast sensacional. O Amaral, com o Dorival, com o nosso Jefão. A gente tira informação aqui de todo mundo. Nós trazemos o entrevistado, mas todo mundo passa um pouquinho de experiência aqui que agregou no mercado. Staycast, cheio de conhecimento. Esteja junto. Taca ali. Pau, Marco Véi. Ai, pai. Compartilha esse vídeo aí. Um grande beijo, Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.